Boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus alcance o coração de cada um dos nossos irmãos nesse instante. Como já prevenia Jesus, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Então, nesses instantes, eu convido a todos os ouvintes a nos reunirmos em pensamento e nos juntarmos à falange do bem que abençoa e ampara o Centro Espírita Apóstolo Paulo, sob a regência do nosso grande Mestre Jesus. E oremos juntos a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que nessa noite todos sejam abençoados pelo divino e amor do nosso Pai Criador. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. É com imensa alegria que mais uma vez estamos juntos aqui para conversarmos e refletirmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Essa doutrina que todos nós tentamos e desejamos colocar em prática em nosso dia a dia. Vamos iniciar as nossas reflexões da noite pensando que a nossa missão aqui na Terra é a evolução. E isso só vai acontecer se estivermos no caminho do amor, o caminho que Jesus nos ensinou. E para evoluirmos, precisamos de uma transformação íntima, uma transformação interna. Precisamos de uma mudança de atitude, de uma transformação moral, pois será dessa forma que vamos conseguir chegar a uma evolução espiritual que todos nós almejamos. Por isso é fundamental estudarmos a doutrina espírita, porque assim teremos bagagem de conhecimento para tornarmos tudo possível, para que a gente possa tomar também as decisões corretas no nosso dia a dia, fazendo escolhas corretas e sintonizados com a lei de Deus. Hoje, o Evangelho de Jesus nos traz a palavra sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, itens 7 a 9, que entra na parte das instruções dos Espíritos e que fala sobre o dever, a virtude e os superiores e inferiores. Nessa parte, Kardec colocou algumas instruções e algumas mensagens que ele coletou de espíritos dentro desse assunto, que é o sede perfeito. Então a gente vai iniciar os nossos estudos seguindo um raciocínio lógico sobre como nós somos criados, sobre a nossa criação. Todos nós fomos criados iguais. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, onde é colocado assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. Então, todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes.
e todos nós teremos as mesmas oportunidades durante o nosso processo evolutivo. Porque se não fosse assim, Deus estaria sendo parcial, escolhendo que alguns de seus filhos pudessem ter oportunidade e outros não. E Deus não é parcial. Deus é totalmente imparcial. Ama todos os seus filhos da mesma forma. Então, todos nós temos a mesma oportunidade, o crescimento espiritual, certo? Sendo assim, o nosso princípio espiritual inicia assim no processo evolutivo e todos nós temos um único objetivo: nos tornarmos espíritos perfeitos e puros. E esse é o futuro que a gente quer, totalmente sintonizados com a lei de Deus. Todos nós poderemos chegar na categoria de espíritos puros, uns mais rápido, porque aproveitam as oportunidades de evolução, e outros de forma mais lenta, porque ficam parados ali, né, marcando passos e acabam atrasando o seu processo evolutivo. Essa perfeição é relativa, porque Deus é perfeito, aquela perfeição absoluta. Nós iremos nos aproximar de Deus e da sua perfeição. Iremos nos aproximar, né? E retornando então ao nosso processo evolutivo, nós passamos por reinos inferiores. A gente passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal. E em cada reino a gente vai extrair alguns subsídios essenciais à nossa evolução, que vão fazendo parte do nosso princípio espiritual. Atualmente, nós estamos na categoria de reino hominal, onde vamos transformar os nossos sentimentos, adquirindo as virtudes. Esse é o objetivo agora do nosso reino nominal. E no reino nominal a gente adquire o quê? O livre-arbítrio. Somos livres para fazer o que quisermos, mas como dizia Paulo, nem tudo nos convém. Por isso a gente precisa escolher bem o que fazer. É através do livre-arbítrio que a gente decide se a gente quer crescer ou não, se a gente quer fazer o bem ou o mal. E aí está a ação da lei de ação-reação. Assim será a nossa colheita, positiva ou negativa. Se nos alinharmos com Deus, nossa colheita será positiva. E Deus, Ele quer que a gente cresça, que a gente evolua. Porque Deus quer que a gente aprenda. E esse é o nosso processo evolutivo. A gente pode crescer através da dor, não é? E a gente poderia crescer através do amor, mas infelizmente a gente tem preguiça. E a gente não escolhe o amor como elemento de crescimento evolutivo. Seria muito mais fácil a gente aprender pelo amor e não pela dor, não é mesmo? Como seria mais fácil? Muitas vezes, olha só, algo dá errado nas nossas vidas, né? E a gente se revolta, a gente fica se perguntando por que isso foi acontecer comigo? Será que eu mereço? Por quê? Na verdade, a gente deveria agradecer a Deus, porque muitas vezes aquilo que a gente pede e não nos é concedido é uma grande graça para o nosso processo de evolução. É o não de Deus, né? Deus diz não e a gente não entende, a gente se revolta. A gente quer tudo no nosso tempo, a gente quer tudo de acordo com o nosso plano. E não é assim. Maria Dolores, através de Chico Xavier, tem uma prece que diz assim: obrigado, Senhor, quando me dizes não. E no final ela fala assim: toda vez que eu peça algo que não deva, não me conceda, Senhor. E esse então é o não de Deus. Quantas vezes a gente discute, a gente reluta, a gente não aceita. Só que quando a gente aceita, a gente está colocando a nossa vontade na mão de Deus. Porque Deus, Ele sabe o melhor para nós. E toda vez que pedimos algo que seria muito pior para o nosso processo evolutivo, Deus não concede. É como aquela criança, né, que pede para brincar com uma faca e o pai não deixa. E a criança não entende. E é semelhante a nós, né? A gente não entende o não de Deus. A gente quer aquilo na hora, a gente é imediatista. A gente não entende, porque é mais importante o nosso plano do que o plano de Deus. E quando a gente aceita isso, quando a gente aceita que tudo está nas mãos de Deus, a gente está evoluindo. Por isso a gente precisa continuar usando o nosso livre-arbítrio, desde o lado simples e ignorante, até chegarmos à nossa categoria de espíritos puros.
É claro, gente, que esse processo está bem no início, né? Longe ainda dessa categoria de espíritos puros. Mas aos poucos a gente vai evoluindo. Mas a gente tem que querer, a gente tem que buscar. E se a gente for perceber, nós estamos mais evoluídos que no passado. Estamos nos preocupando se estamos acertando ou se estamos errando. Estamos tentando consertar os nossos erros. Mas a gente não pode se iludir. A gente tem que observar que ainda somos espíritos imperfeitos e temos muito ainda o que aprender. Mas a gente precisa começar a caminhar, precisa começar a evoluir. Temos os obstáculos a superar. E como temos, né, gente? Por exemplo, quando passamos por uma situação difícil, a gente pensa o quanto estamos distantes de sermos espíritos e perfeitos, né, e evoluídos. E daí dá um desânimo, né? Muitas vezes a gente fala: nossa, eu não estou entendendo essa situação. Como será que Jesus faria? O que será que ele faria? E daí a gente entra no modelo de Jesus, né? O que ele faria nessa situação? Gente, como que é difícil modelar Jesus. Porque aí a gente percebe o quanto que a gente está distante de sermos evoluídos. E a gente percebe que vamos voltar inúmeras vezes aqui na Terra para aprender e evoluir. Mas a gente não pode desistir, porque a gente tem que evoluir. Mas como que a gente pode evoluir? Vamos começar por pouquinho, gente. Vamos começar a trabalhar um pouquinho, né? Participar da casa espírita, das palestras, estudar um pouquinho sobre a doutrina espírita, praticar a caridade sempre, né? Seguir o caminho do bem. Tem muito ainda o que a gente pode fazer para crescer, né? Tem muita coisa. Por exemplo, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos fazem mal e nos perseguem. Mas será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está orando por aquele que faz o mal, aquele que nos persegue? Será? Tem uma prece, a prece de Gúbio, que ele fala sobre isso, né? Que fala sobre orar por aqueles que nos fazem mal. Que loucura, né, gente? Como que a gente vai orar por aquela pessoa que só sabe fazer o mal, por aquela pessoa que nos prejudica? Mas é assim, é orando que a gente vai estar ajudando aquela pessoa a melhorar, a evoluir. E aí a gente está evoluindo também. E para a gente seguir nesse caminho do bem, para evoluirmos, a gente precisa de uma seta. E qual que é a seta, gente? Qual que é a nossa direção? É Jesus. Jesus que é o nosso modelo. Jesus, ele nos coloca: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso modelo. E é modelando Jesus que a gente começa a acertar, a usar o nosso livre-arbítrio da forma correta e evoluir espiritualmente. Modelando Jesus e seguindo o seu exemplo, a gente dá um passo à frente na evolução e adquire mais um estágio evolutivo. Só que quando a gente se afasta de Jesus, a gente fica parado no nosso processo de evolução. Mas como que a gente vai modelar Jesus, né, que é um espírito puro? Como ter essa característica de perfeição que Jesus tem? E aí volto a falar que bate aquele desânimo, né? Meu Deus, Jesus é perfeito demais. Só que aí o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca que nós podemos praticar o bem e praticar o bem agora, né? E aí a gente vai estar evoluindo, vai estar modelando Jesus. Vamos ser irmãos do próximo, estender as mãos fraternas, ser pessoas que possuem sentimento de caridade, de amor ao próximo. Aquela pessoa que faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. E ter outras atitudes do bem, né? Vamos entender que o nosso processo evolutivo depende exclusivamente de nós. Não é uma troca. Por exemplo, eu vou ao centro, eu leio, eu dou cestas. Então, ótimo, eu já estou ajudando Jesus. Já estou evoluindo. Fiz a minha parte. Pronto. Não, né, gente? Não é isso. Nós temos que colocar o Espiritismo na nossa vida, para que ele nos ajude na nossa transformação, na nossa evolução, nessa nossa trajetória de nos tornarmos homens de bem, pessoas de bem, sermos sempre melhores que ontem e buscar melhorar amanhã. O que
será que você fez hoje para ser melhor que ontem? O que será que eu estou fazendo hoje melhorando ontem? Vamos pensar? Cada um pensa, vamos refletir, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o item 7, que é dever. Qual que é o nosso dever aqui na Terra? Vamos pensar no dever moral. O que viemos fazer aqui nesse mundo material? A gente veio buscar o reino de Deus e a sua justiça. A gente não veio aqui a passeio. A gente veio aqui para trabalhar, para evoluir e buscar o reino de Deus. E é esse o nosso objetivo. Nós sempre pensamos nos nossos direitos, sempre, nunca nos deveres, sempre nos direitos. Mas a lei da vida é cumprir os nossos deveres para adquirirmos os nossos direitos. E estes serão parte da nossa evolução. É muito difícil de cumprir tudo isso, porque não vão de encontro às nossas vontades, não é mesmo? Fazer os nossos deveres, isso é muito difícil. Tudo isso requer esforço, e sem esforço, gente, não tem evolução espiritual. E o interessante, sabe o que é? É que toda vez que a gente cumpre o nosso dever moral, não vai ter ninguém nos olhando, né? O lado material aqui. Ninguém vai olhar, a gente não vai ter testemunha. Ninguém vai prestar atenção se eu acertei, se eu errei. Cabe só a mim saber isso, se eu acertei ou se eu errei. Agora, olhando para o lado espiritual, toda vez que temos uma vitória no nosso dever moral, a gente dá um passo para frente da nossa evolução. E toda vez que a gente tem uma derrota do nosso dever moral, quando a gente não cumpre aquele dever moral, a nossa derrota nos leva a repetir isso. Ou seja, a gente vai ter uma outra oportunidade para ver se a gente aprendeu ou não. E aí, quantas vezes a gente vai ter que ficar repetindo isso? Repetindo, repetindo. Então é mais fácil a gente cumprir o nosso dever, né, gente? Com responsabilidade, com amor. Vamos cumprir o dever para que a gente possa ter o nosso direito. E para que a gente não precisa ficar repetindo isso toda vez, não é? Mas quem que vai vigiar tudo isso? Quem que vai vigiar se a gente está acertando, se a gente está errando? Vai ser a nossa consciência. É a nossa consciência que vai vigiar tudo isso. Quando a gente for lá para o plano espiritual, não vai ter um velhinho de barba sentado com o livro na mão falando assim: Fabiana, você fez isso lá em Batatais, no dia tal, na hora tal, isso foi errado. Ou então, Fabiana, ó, isso aqui, naquele dia, naquela hora, isso foi certo. Não, não vai ter esse velhinho. Quem vai acusar a gente ou defender vai ser a nossa consciência, porque ela sabe exatamente o que fizemos, quais foram as nossas oportunidades, se a gente cumpriu o nosso dever, se a gente aproveitou os nossos direitos. E o interessante é que estamos sempre na hora certa, no lugar certo, com aquelas pessoas que deveriam estar ali, na circunstância correta de estarmos realizando algo. Por isso, devemos ser espíritas, cristãos, homens de bem, em todos os lugares. Em casa, primeiramente em casa, né, gente? Com a nossa família. Porque tudo começa aí, na nossa família. Depois, na rua, no serviço. A gente deve agir com amor e discernimento com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso colega de serviço, com o nosso chefe. Porque são pessoas complicadas, não são? E olha só, amar é treino. Amar essas pessoas difíceis é treino, porque não é fácil. Amar uma pessoa boazinha é muito fácil, mas amar uma pessoa complicada é muito difícil. E é treino. A gente não vai conseguir isso da noite para o dia. Não vai. Mas então tá, essas pessoas que convivem com a gente são complicadas. Mas e nós? Será que eu sou uma pessoa fácil? Ou será que eu sou uma pessoa difícil? Então vamos olhar para dentro da gente e vamos aproveitar as oportunidades. Vamos parar de reclamar, né? De inventar desculpa. Vamos cumprir o nosso dever moral. Sempre que nós tivermos o dever cumprido, iremos adquirir uma virtude. Toda vez que nós cumprirmos o nosso dever moral, vamos adquirir então a virtude necessária ao nosso crescimento espiritual. Então agora a gente vai falar sobre a virtude, que é o item 8. A virtude ela é uma qualidade do homem de bem e é uma característica da perfeição. Existem várias virtudes que nós devemos ainda adquirir. E aos pouquinhos nós vamos adquirindo tais virtudes necessárias para o nosso crescimento. Toda vez que a gente adquire uma virtude,
essa virtude não é ostentada, ela não tem que ser ostentada. Quando realmente temos uma virtude, nós não precisamos ostentá-la, pois a nossa virtude será irradiada. Eu não preciso falar para os outros que eu tenho uma virtude, gente. Eu naturalmente irradio essa virtude. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre virtude, vou falar para vocês que a gente verifica aí 4 fases do nosso processo evolutivo quanto à virtude. Na primeira fase é quando nós não temos a virtude e a gente nem sabe que a gente não tem, porque não estamos preocupados com o nosso processo evolutivo. A segunda fase é que em certo momento nós adquirimos a virtude, porque precisamos dela. Não temos a virtude, mas temos a consciência de que não temos essa virtude. E daí a gente vai ajudando, trabalhando, evoluindo, tentando praticar o bem e fazendo o correto. A terceira fase é quando a gente adquire a virtude e a gente tem a plena consciência disso. Estamos no início daquela virtude. E a quarta fase, então, é aquela que a gente tem a virtude, porém está inconsciente em nós. Ela está inconsciente em nós. Já nem sabemos que a temos e ela se irradia. A gente nem percebe, mas a nossa virtude se espalha, se esparrama, ela brilha. Nem é preciso falar dela. Os outros a percebem pela sua irradiação. Muitas vezes a pessoa que tem essa virtude não é reconhecida no mundo material, gente, mas muito reconhecida no mundo espiritual. E aí eu queria comentar com vocês uma historinha narrada pelo irmão X, que ele fala assim: tinha um palestrante que ele falava muito bem da doutrina espírita, ele estudava muito, e aí ele desencarnou. E quando ele desencarnou, ele percebeu lá no plano espiritual que ele não estava muito evoluído e que ele não irradiava tanto a sua luz como ele imaginava, né, que isso fosse acontecer. Daí, lá no plano espiritual, ele reconheceu um senhorzinho. Ele viu esse senhorzinho passando ali perto. E esse senhorzinho, gente, ele irradiava muito luz, muito. Ele irradiava muito uma luz linda. E esse senhorzinho sempre assistia às palestras dele, lá na Terra, né, na casa espírita que ele trabalhava. E aí, o palestrante vendo essa luz do senhorzinho sendo irradiada, ele parou o senhorzinho e perguntou: meu senhor, o que o senhor fez para irradiar tanto a sua luz? E o senhorzinho responde numa tranquilidade, numa simplicidade. Ele responde assim: eu fiz o que você falou para fazer nas suas palestras. Então, olha só, olha a diferença. Olha só, o palestrante ele tinha o espiritismo na boca e no ouvido, mas ele não tinha no coração. Já o senhorzinho ele tinha o espiritismo no coração, né? Ele praticou. Então, olha só, nós temos o espiritismo na boca, no ouvido, mas será que a gente tem no coração? Alguns só falam, mas não fazem. Outros fazem, praticam. Será que estamos praticando o evangelho? Ou será que estamos falando e ouvindo? Será que a nossa preocupação é só estudar, refletir o que o evangelho nos traz? Será que estamos fazendo o nosso dever? O dever de adquirir virtudes? Ou apenas estamos falando, estamos escutando e deixando tudo isso longe do coração? Então vamos pensar, vamos refletir. Será que a gente só está estudando aqui hoje, ouvindo? Será que eu só estou falando? Ou será que tudo isso está próximo, está aqui dentro do meu coração? Vamos pensar. Então agora, para encerrar o nosso estudo, a gente vai falar do item 9, os superiores e os inferiores. Neste item é colocado que Deus nos traz, ele nos empresta várias vezes talentos. Basta compararmos a nossa vida com a vida das outras pessoas e a gente vai verificar que a gente tem muito mais coisa que o outro. Pode ser o poder aquisitivo, pode ser uma oportunidade de educação, um jeito mais tranquilo de resolver os problemas, né? Uma autoridade sobre os outros. São talentos que muitas vezes nos são emprestados. Mas para que esses talentos, né? Para que servem esses talentos? Não é para a gente se sentir superior ao outro, para a gente se sentir mais, não é para a gente se elevar. Lembremos que Jesus disse: aquele que é o maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que se coloca no lugar do seu irmão. Precisamos ajudar os nossos irmãos com os talentos que a gente tem, multiplicar os talentos. E olha só, gente, nós somos abençoados e somos abençoados para abençoar. Olha que lindo, gente. Somos abençoados para abençoar.
Será que a gente está abençoando? Porque abençoado nós somos. Então vamos pensar mais nisso. E a riqueza, né? E se a gente tiver a riqueza? Eu achei interessante, por isso que eu queria compartilhar com vocês. Ser rico muitas vezes é complicado. Por quê? Porque quando a gente tem mais comodidade, mais luxo, nos distanciamos da evolução e nos apegamos ao material. E aí ficamos mais egoístas e nos afastamos da nossa evolução. Mas se a pessoa que tem riqueza, se ela enxergar nessa oportunidade uma transformação e transformar a sua riqueza em algo que transforme as pessoas, que ajude as pessoas, aí sim, essa pessoa vai estar utilizando corretamente a ferramenta que Deus lhe deu. E seu talento será utilizado de forma correta. E se pensarmos então na nossa vida, nós somos superiores materialmente em relação a alguns inferiores. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente tem funcionários e empregados. E muitas vezes a gente é funcionário e empregado. E como é que a gente tem que lidar com isso? A gente tem que lidar como se a gente fosse irmão. Né? Não há subordinados, não há inferiores ou superiores, porque Deus nos dá o dever de cuidar e não de tornar alguém um empregado. Né? Não podemos tratar nosso irmão de forma diferente. Lembremos que Jesus disse que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Então vamos servir sempre a Jesus, sempre. Esse é o foco quando Jesus nos dá autoridade em relação a alguém. Todos temos uma missão e temos que tratar com amor e respeito as pessoas, mesmo que elas sejam subordinadas a nós, ou que seja o inverso, né? Que sejamos subordinados a elas. Os inferiores também eles têm um papel importante. Por exemplo, quando o seu chefe deixar de dar um cumprimento a alguma coisa, nós não podemos deixar isso acontecer. Somos bons subordinados, cumprimos o nosso dever, mesmo quando o chefe não cumprir sua missão. Não podemos nunca retribuir o mal com o mal, pois somos cristãos. E como cristãos e espíritas, precisamos ser bons. Vocês já ouviram falar que, no fundo aquela pessoa é uma pessoa boa? Não. A gente não tem que ser, no fundo, uma pessoa boa. A gente tem que ser bom no raso. A gente tem que ser uma pessoa boa no raso. Tem que ajudar, tem que conversar, tem que sorrir. Não por obrigação, mas por amor. Sermos bons no raso, não sermos bons no fundo, não é? Então vamos agora encerrar a nossa palestra, o nosso estudo, a nossa reflexão, não é palestra. Vamos encerrar então o nosso estudo da noite de hoje com as palavras de Emmanuel por Chico Xavier. Cumpre os deveres que te cabem e receberá os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Gente, é tão bom quando nos damos conta de que já não fazemos mais como antes, que já não discutimos com um colega, que a gente não bate boca mais com uma pessoa que está nervosa. Quando a gente percebe que a gente está dando alguma coisa que era tão importante para nós, mas que é mais necessário para o outro. É tão bom quando a gente percebe isso. Isso é o processo evolutivo. Isso mostra que a gente está no caminho correto. Que possamos ter a humildade, a coragem, a força de praticar o Evangelho. Humildade porque não é fácil, gente, fazer tudo que o Evangelho nos mostra. Mas é o caminho, gente, esse é o caminho, né? Mas como? Vamos fazer um pouquinho por vez. E assim a gente vai sendo melhores a cada dia. Nem que seja um pouquinho, né? Boa noite para todos, bom descanso, uma semana linda, produtiva e abençoada para todos nós. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Muito obrigada por ouvirem o que eu pude estudar e o que eu pude ouvir na minha fala. Porque assim, eu precisava ouvir mais que todos aqui. Vamos seguir então sempre confiantes em Jesus. Sempre confiando nos planos do nosso Pai, entendendo quando Ele diz não para nós. Isso é evolução. Muito obrigada, meu Deus, pela noite de hoje. Muito obrigada, pessoal. Que assim seja.
Boa noite a todos. Mais uma vez, vamos agradecer a todos pela participação do trabalho de hoje, pedindo a Jesus que possamos levar conosco as vibrações que recebemos de paz, amor, equilíbrio e serenidade, e que nos dê condições de colocar em prática a lição explanada no dia de hoje pela nossa irmã Fabiana, capítulo 17, itens 7 a 9. Sede perfeitos. Parabenizando também a Andréia pela tarefa executada e pela organização da Adriane. Que todos nós, deste grupo abençoado, possamos continuar em sintonia com os bons espíritos para que recebamos os ensinamentos de Jesus. Boa semana e que Jesus nos ampare hoje e sempre. Vamos fazer o Pai Nosso em agradecimento e também pedir a Jesus que tome conta da Mariana, neta da Dona Ivone. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigada.